Boa tarde a todas e a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu sou juíza integrante aqui da Corte, da classe da Advocacia, e antes de eu começar a falar um pouquinho aqui para vocês e falar do currículo da nossa palestrante, eu já vou antecipadamente me pedir desculpas, que assim que eu falar, vou ter que me retirar, que hoje a gente tem sessão da Corte e tem os advogados lá me esperando para serem atendidos. Essa palestra de hoje aqui, foi feita a Coordenadoria de Atenção à Saúde da Secretaria de Gestão de Pessoas, está oferecendo mais uma ação visando os cuidados com o nosso bem maior, que é a nossa saúde. Fora os serviços rotineiros da CAS, como, por exemplo, exames periódicos, tem especial importância também as ações de promoção da saúde e de qualidade de vida. Dentre os que podemos citar, temos, primeiro, o Programa de Prevenção para Aposentadoria em apoio aos servidores aposentáveis. O Programa Cogestor da Saúde, visando ao desenvolvimento de gestores e, futuramente, de servidores, visando uma melhor gestão da saúde no trabalho em parceria com a área técnica do Tribunal. O projeto denominado Para Início de Conversa, abordado em rodas de discussão, temas do nosso cotidiano relacionados à qualidade de vida, na vida pessoal e no trabalho. Palestras, lives e campanhas, ações voltadas para a prevenção de doenças e promoção da saúde e qualidade de vida, assim como a preservação da própria vida, como, por exemplo, tivemos a campanha do Setembro Amarelo, que se encerrou no último dia 30, voltada à prevenção ao suicídio. Bom, teremos hoje mais uma palestra em parceria com a Unimed, visando celebrar esse importante mês, cujo tema é a prevenção do câncer de mama, que, infelizmente, nos surpreende no trabalho, assim como nossas vidas pessoais, afetando colegas, familiares e conhecidos. Lembramos que, na impossibilidade de trazermos as servidoras e servidores do interior, principalmente em grande número, estamos empenhados na gravação desse e de outros eventos para que tenham acesso, ainda que posteriormente pelo canal do Tribunal. Desejo a todos uma boa palestra e que não deixemos para o próximo novembro os cuidados necessários para nos prevenir no máximo possível contra esse adoecimento e contra todos os outros também, Daremos a palavra agora à nossa palestrante convidada, a enfermeira Elisa Antunes Rezende, e eu vou fazer uma leitura aqui do currículo da doutora Elisa. A doutora Elisa é enfermeira graduada na Pontifícia Universidade Católica, é professora do curso técnico em enfermagem, tem extensão em transplantes pelo MG Transplantes, participou do projeto ROTA-VAC, para detectar a eficácia da vacina contra o rotavírus, participou do projeto TRS, que é Terapia Renal Substitutiva, com o objetivo de entender como os pacientes em terapia renal lidam com sua vida pessoal, profissional e financeira, e participou do projeto ProSaúde, com o objetivo de detectar as reais necessidades do sistema de saúde. Doutora Elisa, agradeço a você a sua disponibilidade de vir aqui hoje, de falar de um tema tão importante, tão caro a todos nós, principalmente nós mulheres, e que sabemos que temos, todas nós aqui, eu acho que conhecemos, ou iremos conhecer alguém da nossa família, nos nossos círculos de amizades. Eu mesma estou com uma prima querida agora, fazendo tratamento, ela está na fase de quimioterapia, não é fácil, e ela descobriu num exame rotineiro, um exame que, se não tivesse descoberto, talvez depois não teria nem condição de fazer esse tratamento. Então, te agradeço muito a disponibilidade e uma boa palestra para todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Assim como ela me apresentou, meu nome é Elisa, sou enfermeira. Estou aqui para a gente falar de um assunto importantíssimo, que a gente não deve falar somente em outubro, mas é um mês que a gente usa para promover a luta e combate ao câncer de mama.
Tem jeito, sim, da gente ter uma vida muito melhor, da gente conseguir aí, efetivamente, trazer esses principais cuidados para o nosso dia a dia. E, antes disso, a gente tem aí os principais fatores de risco que fazem com que a gente possa aí, dar uma freada nas chances da gente apresentar esses sinais e sintomas aí, consequentes do câncer de mama. Então, vamos lá. Primeiro, um recadinho da Unimed, eu acho que não vai dar para aparecer. É um videozinho falando sobre a importância, né? Eu acabei salvando no PDF, eu acho que não vai, né? Acho que não tem jeito de apresentar. Mas é um videozinho falando sobre a importância da gente fazer a promoção da saúde, usar o plano de saúde, aproveitar essa oportunidade, né, que nós temos e usar com consciência. Já fui apresentada, então, né, não precisa dessa apresentação aí. Mas, antes de tudo, gente, a gente veio falar do câncer de mama. Mas todo mundo fala câncer, 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 e na maioria das vezes o grande número, o grande público não sabe o que é o câncer, como acontece o câncer, né? Então, antes de eu entrar no assunto específico da palestra, que é o câncer de mama, né, que a gente usa aí o mês de outubro para fazer essa promoção da saúde, eu vou explicar para vocês como que acontece o câncer, a grande maioria dos cânceres, tá? O câncer é uma proliferação exacerbada, ou seja, exagerada de células defeituosas, que podem ser células doentes. Vamos pensar o seguinte: todo mundo aqui já teve que digitar um texto rápido, não teve? Rápido, 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 ou então uma mensagem rápida, rápida, rápida. Sempre vai um S aonde não devia, um ponto de exclamação aonde era um de interrogação, uma vírgula onde era ponto final. Não já aconteceu com todo mundo? E isso pode acontecer com o nosso corpo. Pode acontecer do nosso corpo precisar fazer uma proliferação muito rápida de células, e aí, nessa proliferação rápida, surgir essa célula que nós chamamos de defeituosa, que pode ser uma célula doente. O que acontece no nosso corpo se eu estou bem, se eu estou bem nutrida, se eu estou fazendo uma boa reposição hídrica, se eu tenho ali uma atividade frequente, física frequente, se eu estou com a minha saúde mental ok? Eu vi que vocês falaram já mês passado sobre saúde mental e emocional, né? Na prevenção aí do suicídio. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui também, para vocês verem como que é importante. Se eu estou bem, se eu não estou exposta todos os dias a raios, né, que podem ser cancerígenas, o meu corpo vai ter o seguinte trabalho: tenho a produção dessa célula defeituosa, meu sistema imunológico vai lá e fala: opa, não te conheço aqui nesse lugar não, célula. Você está diferente de todas as outras que estão aqui. Aí, esse sistema imunológico chama a turminha do fundão, que são os anticorpos. E aí, gente, começa a acontecer um negócio que chama fagocitose. Vem todo mundo que é da turminha do bem, abraça essa célula defeituosa, que pode ser uma célula cancerígena, e fala assim: aqui não. Mata ela e elimina através dessa fagocitose aí. Eliminou essa célula, está tudo certo. Não vou desenvolver o câncer. Isso acontece todos os dias na nossa vida. Então, se a gente está bem, nós não desenvolvemos um câncer. Mas, se você não está muito bem, se o seu sistema imunológico não está muito ok, se a sua nutrição não está de acordo, se você está com baixas ali, né, vitamínicas, se você está sedentário, obeso, com doenças aí, né, que podem ser comorbidades para o desenvolvimento do câncer, quem bebe muito, né, porque fica muito esquecida essa questão do alcoolismo, né, da quantidade de álcool consumida. Mas, se você está nesse esquema aí, ou tem, por exemplo, né, fatores reprodutivos, que eu vou explicar para você o que são, os fatores hereditários, aquelas pessoas na família da gente que já tiveram algum câncer ali que pode ser pré-determinante, o que vai acontecer? Chega a célula doente, a célula diferente, vai passar despercebida, porque o nosso sistema imunológico está preocupado em defender a gente de outras coisas, outros agentes. Está preocupado em uma maturação, às vezes, por exemplo, durante uma gestação, né, que precisa amadurecer essa mama para essa mãe amamentar.
e aí essa célula pode passar despercebida. E se ela passar despercebida, ela começa a se proliferar rapidamente. Uma célula se divide e viram 4 em fração de segundos. E essa proliferação celular de células defeituosas vai acometendo aí essa pessoa, que vão virando os nódulos que nós conhecemos, principalmente aí no câncer de mama. Então, é assim que acontece o câncer. Podemos ali estar bem, evitar que essas células passem despercebido. Mas, se a gente estiver ali com algum probleminha, com a saúde não em dia, pode acontecer que seja esquecida aí pelas nossas células de defesa, certo? Então, é assim que acontece o câncer. No Brasil, né, a gente tem aí o câncer de mama como o câncer mais frequente entre as mulheres. Ele só perde, né, pelo câncer que vai acometer ambos os sexos, que vai ser o câncer de pele tipo não melanoma. O câncer que mais mata homens é o câncer de próstata, o câncer que mais mata mulheres é o câncer de mama. Mas quando a gente coloca aí o câncer que mais acomete a grande população, é o câncer de pele, tá? Esse câncer de pele aí, de mama, a gente mais conhece, né, diariamente dizendo, através de propagandas, redes sociais, como um tipo de câncer que acomete mulheres, somente mulheres. Mas não é verdade. O câncer de mama também pode acometer homens, tá? Por mais que ainda hoje, né, a gente considere aí somente dos diagnósticos realizados, somente 1% desses diagnósticos foram feitos em homens. Porém, gente, ali está como 1%. Provavelmente, esse ano, até o final do ano, a gente feche em 1,7%. É um crescimento gigantesco, tá? Por mais que 0,7 parece pouco, mas para as nossas expectativas e planejamentos, né, é um crescimento muito grande. Então, a gente precisa falar desse câncer de mama, lembrando os homens também de se cuidar. E todos os cuidados que eu falar aqui para vocês, tanto com relação a fatores de risco, a fatores reprodutivos, a exames e prevenções, também devem ser realizadas por homens, tá? E é importante que os homens conheçam também para se cuidar, mas também para cuidar daquelas pessoas que estão em volta, né? Assim como nós, mulheres, também. O conhecimento, ele não serve só para a gente. Eu falo com os meus alunos o seguinte: quando a gente passa o conhecimento adiante, a gente fica muito mais inteligente. A gente já começa a dominar aquele assunto ali, a gente procura saber e procura informação, e a gente vai ficando realmente cada vez mais informado. Então, a gente tem 3 tipos de câncer, que são os 3 tipos de câncer que mais acometem, são os mais comuns, tá? A gente vai ter ali o carcinoma ductal, o carcinoma lobular e também o câncer inflamatório. Dentro ali do carcinoma ductal e do lobular, nós temos o in situ, que vai ser aquele que somente vai acometer a parte que eu vou explicar para vocês, e também o generalizado, que pode aí ter passado, que seria aí um tipo de processo metastático, tá? O carcinoma ductal, ele vai estar diretamente ligado aos ductos mamários ou ductos lactíferos, igual vocês podem ver lá no número 6. Esse é ali que vai acometer esse câncer, tá? Dentro desses ductos lactíferos, gente, é ali por esse canal que a mulher consegue amamentar. E pode acontecer da gente ter formação de cristais de leite. Esses cristais de leite podem ser super normais, tá? Quem tiver aí não fica desesperado, não. Mas a gente precisa acompanhar para ver se ele não evolui para um tipo de câncer, porque a presença dele não é uma presença esperada para o nosso corpo. E se não é uma presença esperada, pode acontecer desse corpo começar a criar uma defesa em volta desse cristal de leite, e aí a gente pode haver uma proliferação desacerbada de células que pode levar a um câncer, tá? Então, o carcinoma ductal, ele vai estar ligado aos canais lactíferos ou ductos lactíferos da mama dessa mulher. Já o carcinoma lobular, ele tem a ver com o lobo mamário ou a massa mamária, tá? Que é o que dá o formato mesmo da mama, que vocês podem encontrar ali
no número 3, tá? Que vão ser esses lobos mamários, aonde que a gente concentra ali a maior quantidade de glândulas mamárias, aonde a gente concentra ali a maior quantidade de estruturas dessa mama. Esse já vai ser um câncer um pouco mais agressivo e geralmente é um câncer que mais acomete mulheres, tá? O câncer inflamatório é um câncer que vai ser provindo de uma inflamação. Eu vou explicar para vocês como que acontece a inflamação. A gente tem os sinais flogísticos. O que são sinais flogísticos? Sinais flogísticos são quando aquele local esquenta, aumenta a quantidade de edema, de água local, né? Aumenta a temperatura, a vermelhidão, ou seja, tem um sinal ali de uma inflamação. Se eu tenho inflamação, eu tenho esses sinais flogísticos, e o excesso dessa água, que é o edema, da temperatura, aumenta as chances dessas células morrerem. Aumentou a temperatura, a gente aumenta a temperatura, gente, para que a gente mate, né, por exemplo, numa febre, para que a gente mate micro-organismos patógenos, para não deixar ele desenvolver. É como se a gente fosse lá, ó, e fervesse esses micro-organismos para a gente não desenvolver doença. E aí, quando a gente tem aumento de temperatura local, esse também é o objetivo. O objetivo vai ser a gente matar aquilo ali que está te fazendo mal. E se tiver essa morte celular não esperada, não fisiológica, né, não no tempo que o nosso corpo programou, pode ser que a gente precise proliferar rapidamente essas células, para repor, para não deixar essa mulher sem células ali. E aí pode acontecer nessa divisão celular, aquela célula defeituosa ou aquela célula doente que eu falei com vocês, e ela acabar se proliferando por uma baixa imunológica aí. Certo? Então, esse tipo de câncer inflamatório, ele também pode acontecer em homens, tá? Ele é muito comum que aconteça nos homens. E, geralmente, esse câncer, quando ele surge nos homens, ele se instala, ele pode instalar em qualquer parte, tá? Mas, ultimamente, os que eu tenho visto, têm ficado aqui na fossa, né, perto da fossa da clavícula, nessa região, acima da mama mesmo, então, nessa região aqui. E, geralmente, os homens vão ao mastologista, sabe por quê? Porque a esposa estava deitada no braço dele e sentiu um negócio esquisito e falou, opa, tem que ir ao médico. E a grande maioria das pessoas acham que o câncer só vai dar quando a gente é mais velho, né? Quando a gente já está aí degringolando nos cuidados, já está alimentando ele de forma incorreta. E não é. Eu tive, né, a infeliz, né, coincidência de conhecer, numa palestra que eu estava dando, uma moça, e acabamos ficando ali muito próximas. Ela me perguntava tudo de saúde. Um dia ela me chamou e falou, Elisa, eu preciso te contar, você não vai acreditar. Ela tem um filho de 24 anos. Ele mora com ela. Aí ele foi tomar banho e chamou ela. Esqueceu a toalha, né? Mãe, traz a toalha para mim. E aí ela foi levar a toalha para ele. Na hora que ela foi levar a toalha, abriu a porta, ele abriu o box e esticou o braço assim para pegar a toalha com ela na porta. E aí ela viu que tinha uma deformidade, que ela falou, não, vem cá, que eu quero olhar, o que é isso aí? E aí foi olhar. E aí ela ficou desesperada, ligou para o mastologista dela, e aí ela falou, meu Deus, por que você não falou antes que estava crescendo e tal? Ele falou, não, porque eu tomei hormônio na academia para crescer e tal, aquelas bombas, né? E aí o médico mastologista fez os exames todos e constatou realmente que era um câncer de mama. Ele tem 24 anos e ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer todos os exames necessários para a gente fazer um acompanhamento, se é muito novo e tal. E aí descobriram que ele estava com câncer de próstata também. 24 anos. Então, é para a gente cair por terra, né, exatamente essa questão que é somente quando é mais velho. Nesse caso, eu e ela ficamos muito próximas exatamente porque ela já tinha apresentado vários tipos de câncer, mas ela lutava há muito tempo com a tireoide, porque ela retirou a tireoide, mas acabou, através de contato, né, passando essas células aí para a região da garganta e tal. Então, ele tinha uma predisposição, um fator de risco, né?
E ainda foi tomar hormônio, e vocês vão ver por que o hormônio pode ser perigoso. Pode ir. Como detectar esse câncer de mama, né? Pode ir. A gente vai ter aí algumas opções. A gente tem o autoexame das mamas. Nós temos, que eu vou mostrar para vocês como a gente faz. Nós temos ali o exame clínico, que ele é igualzinho o autoexame das mamas, porém ele é realizado pelo médico. Nós, mulheres, geralmente realizamos esse exame clínico quando a gente vai na nossa consulta com o ginecologista. Ele já faz com a gente deitadinha lá, ele já vai lá e faz esse exame clínico. Os homens, geralmente, não fazem. E aí que está o problema, não tem um acompanhamento. Mas, caso queiram fazer, vocês podem solicitar, né? Tanto para o clínico, quanto para o mastologista e até mesmo para o urologista, tá? Todos eles são ali super capazes de realizar, e também todos os enfermeiros, tá bom? Principalmente os que trabalham diretamente com isso. Nós temos a mamografia e a ultrassonografia, e eu vou mostrar para vocês a diferença de cada um deles. Mas primeiro eu vou ensinar para vocês a fazer o autoexame das mamas. Pode passar. O autoexame das mamas, gente, antigamente era conhecido, acho que todo mundo aqui vai lembrar, né? Não é possível que eu estou velha desse tanto, mas acho que todo mundo vai lembrar. Antigamente, a gente falava que o autoexame das mamas era a principal forma de prevenção do câncer de mama. Vocês lembram disso? Então, não estou tão velha assim, né? Mas a gente hoje sabe que não é. Não é. O autoexame das mamas, através dele, a gente só consegue detectar nódulos palpáveis. E esses nódulos palpáveis, quando a gente consegue perceber através do autoexame das mamas, esse câncer de mama já pode estar bem crescido. Então, o autoexame das mamas vai ser para que a gente faça um acompanhamento, mas nós necessitamos que, concomitante com esse autoexame, a gente passe pelos exames clínicos, faça ali todas as recomendações do nosso médico de confiança. E eu vou falar para vocês por que nós temos que ter um médico de confiança, né? Aquele que você pode bater o martelo e falar, não, nele eu acredito, eu posso fazer. Porque a gente precisa realmente criar isso. Então, hoje, a gente não vai falar que o autoexame das mamas é a principal forma de prevenção. A gente vai falar que é um acompanhamento muito legal. O que estava acontecendo? Uma mulher descobria que estava com câncer de mama e se sentia culpada porque, se ela tivesse feito esse autoexame das mamas correto, ela não estaria naquela fase. E virou uma questão de culpa. E, gente, não. O autoexame das mamas só é possível detectar lesões já bem desenvolvidas. Então, essa mulher, a gente percebeu que muitas estavam se sentindo culpadas por não ter feito. Obviamente, temos que fazer, temos que conhecer o nosso corpo como um todo, inclusive a nossa mente. Mas não para que essa mulher se sinta culpada. Então, nós vamos tratar esse autoexame como forma aí de conhecimento, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço esse autoexame? Esse autoexame das mamas? Escolha, né, fazer aí em um momento que você esteja mais tranquilo. Chegou do trabalho, vai tomar um banho, tira o sutiã que ficou com ele, né, geralmente aí o dia inteiro. Por quê? Porque ele vai esquentar a mama. Então, eu preciso esperar essa mama abaixar a temperatura um pouquinho. Porque vocês lembram que eu falei que os sinais flogísticos têm aumento de temperatura? Então, eu preciso ser fidedigno, precisa realmente ser verdadeiro. Eu não confundi essa temperatura por causa do uso do sutiã. Os homens também, a gente aconselha tirar a blusa um tempinho antes de fazer. E aí a gente vai começar esse autoexame das mamas de frente para o espelho, tá? Recomendo, mulheres que ainda menstruam, realizar esse autoexame das mamas de 7 a 10 dias depois do período menstrual, para essa mama já estar mais desinchada, menos sensível, que vai ser muito melhor para ela, que ela não vai ficar confundindo também estruturas lá na mama por estarem inchadas com alguma presença de nódulo, tá? E os homens ou mulheres que não menstruam mais, é mais fácil. Eu falo para escolher o dia do pagamento. Ninguém esquece o dia do pagamento. Então, caiu o pagamento na conta, faz o autoexame das mamas. Não tem erro. Deve ser realizado mensalmente, certo? Então, lá de frente para o espelho,
você vai observar essa mama. O que você vai observar primeiro? Se uma mama está mais caída do que a outra, é normal as mamas serem diferentes. Uma mais caidinha do que a outra. Mas não é normal ser uma grande diferença. Então, nós vamos observar isso. Se uma está muito diferente da outra. Depois, nós vamos observar ali se apresenta alguma ferida. Se apresentar alguma ferida, é sinal de câncer de mama, que pode ser, né? É um sinal de alerta. Então, que a gente deve procurar aí um médico o mais rápido possível. Outra coisa que nós vamos observar, sabem aquelas covinhas de bochecha? Se apresentar aquelas covinhas de bochecha na mama, também é um sinal. Outra coisa, a maioria das pessoas tem um mamilo protuberante para fora. Ali não vai mostrar, né? Porque ela está com a mãozinha. Para fora, protuberante. Se de repente o seu mamilo é para fora, de repente ele inverte, fica invertido para dentro, é sinal. E aí é um dos grandes sinais que a gente tem do câncer de mama. Se você já tem o mamilo invertido, não tem problema nenhum. Tem pessoas que nasceram assim, não tem problema. Mulheres conseguem amamentar da mesma maneira. É só a gente fazer um exercício ali que consegue amamentar da mesma maneira. Mas se até hoje o seu mamilo era protuberante para fora, de repente ficou invertido, é um sinal de alerta. Não tem problema, tá? Ela perguntou se a pessoa nasce com ele para dentro e depois sai se tem algum problema. Não tem nenhum, tá? Esse vai acabar acontecendo mesmo. Outra coisa, nós vamos observar se a pele dessa mama está com um aspecto craquelado, aquele aspecto casca de laranja. Sabe a casquinha da laranja toda craqueladinha? A gente vai observar aquilo. Vamos também observar nesse espelho se apresenta ali grande descamação na região da auréola e do mamilo. É normal ter uma pequena descamação. Por quê? Por causa do uso do sutiã, que vai esquentar o local, ou também vai roçar essa parte no sutiã. Os homens também podem ter um pouquinho dessa descamação pelo roçar da blusa nessa região. Pouquinha descamação é super normal. O que não é normal é uma grande descamação. Também é um sinal de alerta, certo? Depois que a gente observou tudo isso de frente para o espelho, nós vamos colocar a mão nessa mama para ver se ela está quente, se a gente sente o aumento da temperatura. Porque, igual eu disse para vocês, um dos sinais da inflamação, dos sinais flogísticos lá, é o aumento de temperatura. Então, se essa mama está quente, está muito dolorida, só de pôr a mão em cima, procure também um médico, porque é um sinal de alerta, certo? E a partir de então, nós vamos fazer a palpação. Nós vamos elevar essa mão atrás da cabeça, ou na nuca, ou então nas costas, como vocês acharem mais fácil de vocês fazerem lá na hora que vocês forem realizar, certo? E aí nós vamos começar a dedilhar. Eu falo que o melhor é a gente fazer com esses 3 dedinhos, tá? E a gente vai começar a dedilhar, não é da mama, tá? Nós vamos começar a dedilhar na axila. Câncer de mama, ele também sobe, pode acometer a axila, tá? Você segura para mim só um minutinho? Então, a gente vai colocar o braço lá e vai começar a dedilhar lá dessa região aqui, ó, da axila mesmo. E vocês podem ir fazendo bem devagarzinho para vocês verem e reconhecerem qualquer tipo de anormalidade que pode apresentar nessa região. Pode ir até a região da costela aqui. Chegou aqui, você vai fazer nessa região embaixo da mama também, na região da costela. Essa região é muito fácil de detectar qualquer tipo de nódulo, porque a gente tem pouquíssima gordura, está próximo ao osso, né? E aí, depois, nós vamos começar a fazer o toque na mama, de fora para dentro, fazendo círculos. Então, eu começo lá, dedilhando essa mama, de fora para dentro, tentando ali conhecer essa mama. No primeiro mês, vocês podem achar que vocês têm um tanto de coisa. No segundo mês, vocês vão ver que vocês já conhecem a mama de vocês e sabem o que é normal e o que não é. Mas, na dúvida, vá ao médico. Tá? Não fiquem, eu acho que não é nada, ou será que é?
vai ao médico, ele vai falar se está certo ou não, a partir de então você já conhece sua mama. Continua essa palpação até chegar na região da auréola, não pode ter nada abaixo da auréola, tem que estar bem maciozinho. Chegou na região do mamilo? Obrigada. Na região do mamilo, nós vamos fazer esse movimento de lado, assim, ó, um ladinho para o outro. Tá vendo? E aí, bem devagarzinho, porque tem gente que faz forte, quase arranca fora, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente vai fazer bem levezinho para ver se a gente encontra algum nódulozinho, tá? Terminamos isso, nós vamos fazer um movimento para que a gente consiga perceber se tem algum tipo de secreção saindo dessa mama. Não pode sair nenhum tipo de secreção dessa mama, a não ser que essa mulher esteja gestante, amamentando ou esteja fazendo uso de algum medicamento que estimule a prolactina. Fora isso, não pode. Mesmo que não seja câncer, alguma coisa está acontecendo e precisa ser investigada, certo? O movimento que nós vamos fazer é de baixo para cima e lateralmente. Novamente, de baixo para cima e lateralmente. Então, independente se essa secreção é transparente, amarelinha, verdinha, marronzinha, vermelhinha, não importa. Procure o médico o mais rápido possível, certo? Depois que nós fizemos isso, a gente vai dedilhar essa parte aqui do nosso tórax. Nós vamos dedilhar para ver se a gente encontra algum nódulozinho. Vale dedilhar até essa região aqui do pescoço. Porque se tiver alguma alteração, é importante que a gente conheça e detecte o mais rápido possível. Essa região é muito fácil da gente detectar qualquer anormalidade, porque a gente tem pouca gordura muito próximo do osso. Certo? Pode ir. E agora eu vou falar do top do momento, de toda a atualidade, né? Não existe ninguém melhor do que ele. É o melhor exame que tem. E é com ele que a gente tem que dar as mãos aí para a gente falar de Outubro Rosa, para a gente falar de chance e expectativa de vida, de ótimos prognósticos para uma pessoa que descobre o câncer de mama. É a mamografia. Não existe nada melhor do que a mamografia. Não existe, tá? Hoje em dia ainda é o melhor exame que tem para que a gente detecte presença de nódulos. Nossa, Elisa, mas por quê? Por que você é tão fã desse exame? Vou mostrar para vocês. Esperem um minuto. Quando a gente deve começar a fazer? A maioria das pessoas ainda pensam que é a partir dos 40 anos. Mas não é mais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, fica pré-determinado que a mamografia deve começar a ser utilizada a partir dos 50 anos de idade. Até 3 anos atrás, acho que 3 anos atrás, a gente deveria fazer ela anualmente. Agora, nós devemos realizá-la de 2 em 2 anos. Tá? Então, mudou a determinação da Organização Mundial, que foi acatada pelo SUS e também para os planos de saúde. Não, Elisa, esse dado aí está errado, porque eu vou na minha médica e ela me pede para fazer todo ano. E eu comecei a fazer com os 40. Por isso que eu disse, tenha o seu médico de confiança. Ele sabe aquilo que é melhor para você. Ele conhece os seus fatores de risco, ele conhece a sua vida, você compartilha com ele todas as pessoas que tiveram anormalidades, ele sabe como está a sua taxa hormonal, ele sabe se você faz reposição hormonal ou não faz, se você toma anticoncepcional ou não toma, ele sabe se você fuma ou não fuma, ele sabe se você é sedentário ou não, ele sabe se você está acima do peso ou não, se você tem hipertensão, diabetes ou qualquer outra doença que possa aumentar as chances de câncer de mama. Por isso, siga aquele atendimento personalizado que o seu médico fizer para você. Se você confia nele e ele falar que é a partir dos 35 anos que você vai fazer a mamografia, faça. Se ele falar que é nos 40, faça aos 40. Se ele pedir ali para fazer anualmente, faça anualmente. Tem gente que faz de 6 em 6 meses mamografia. Por quê? Tem ali algum tem algum nódulo que possa ser com o passar do tempo, virar um câncer, e aí, com isso, é necessário um acompanhamento de perto.
Mas só para tirar, né, algumas dúvidas de vocês. Presença de nódulo na mamário não quer dizer que ele vai virar câncer. Tem pessoas que vão ter nódulos mamários a vida inteira e não vai mudar em nada, tá? Mas é necessário o quê? Fazer um acompanhamento para ver realmente se ele não está crescendo, se não está tendo uma produção exacerbada de células locais, se não está aumentando a temperatura, se não está acontecendo mutações ali que podem se tornar um câncer, tá? Então, a gente deve seguir aquilo que o nosso médico de confiança passar. Porém, fica determinado, então, para a grande população, que seja realizada a mamografia a partir dos 50 anos e de 2 em 2 anos, certo? Mas podem seguir aí o que vocês forem fazer. Eu estava falando lá em cima, ainda só terminar lá em cima. É um exame dolorido? Muita gente fala que é um exame dolorido, tá? Porém, para a medicina, nós não trabalhamos com procedimentos doloridos quando eles findam e acabam de desconforto. Como assim? A gente só conceitua que um procedimento seja dolorido ou doloroso se você acaba esse procedimento e você vai sentindo dor ainda. Por exemplo, arrancar um dente. Você arrancou o dente, vai para casa, você está sentindo dor. Você fez uma cirurgia, acabou a cirurgia, você vai para casa, você está sentindo dor. A mamografia, não. Ela é considerada desconfortável, porque acabou o procedimento, acabou o desconforto. Então, não é considerada um exame doloroso, é considerado um exame desconfortável. Da mesma maneira que o Papa Nicolau, né, que vai ser o exame preventivo citológico para as mulheres, da mesma forma que o toque retal, onde a gente consegue fazer a mensuração de crescimento dessa próstata, são exames desconfortáveis, mas não consideramos como exames dolorosos, certo? Então, vamos esquecer isso. Porém, se você tem aí uma sensibilidade maior, pessoas que têm a massa mamária mais densa, a mama mais densa, geralmente sentem um pouco mais de dor, de desconforto, desculpa. E aí, o que a gente vai fazer? Tem algumas questões que a gente pode abordar. Procurar aí, fazer a mamografia, da mesma forma que eu falei para vocês do autoexame das mamas, de 7 a 10 dias depois do período menstrual, a não ser que o médico peça exclusivamente para realizar a mamografia no período menstrual, porque pode acontecer, existem alguns exames ali que podem ser necessários nessa fase. Outra coisa, quando você chegar no consultório lá para poder fazer a mamografia, traga esse técnico em radiologia para o seu lado. Lembra ele que ele é ser humano. Lembra ele que você sente dor. Fala com ele, você sabe o que é? É que eu sou um pouco sensível, né? Sinto muita dor, estou com medo. Traz ele para a realidade. Porque, na grande maioria das vezes, eles apertam muito mais do que é necessário para não correr o risco de você ter que fazer de novo. Então, às vezes, ele faz com um cuidado maior, que vai demorar um pouquinho mais, mas que não vai apertar tanto. Outra solução, quando você já tem aí, né, essa sensibilidade maior nas mamas, você pode comunicar à sua médica ou seu médico que fez a solicitação do exame. Muitas vezes eles passam ali um relaxante muscular ou então até mesmo um analgésico para que você tome antes de realizar esse procedimento, que vai ser mais confortável para vocês, tá? Então, são boas soluções aí que dão certo. Não, agora nós estamos nesse aí mesmo. Por que eu estava falando com vocês que a mamografia é o top do top do top do momento? Porque a mamografia é o único exame capaz de detectar nódulos menores que 1 centímetro. Somente ele consegue fazer essa detecção. Mas e a ultrassonografia? A ultrassonografia só consegue ver aqueles nódulos palpáveis, aqueles que a gente conseguiu apalpar lá no autoexame das mamas, que o médico conseguiu sentir lá no exame clínico. Ele só consegue ver essas alterações que são palpáveis. Já a mamografia, não. A mamografia consegue descobrir lá no fundo aquele nódulozinho que pode estar escondido. Então, é sim o melhor exame que nós temos aí para a detecção do câncer de mama precoce. Por quê? Ele consegue detectar esse nódulozinho aí bem pequenininho, bem petitinho, e fazer com que a gente consiga fazer um tratamento muito melhor. Ele consegue
tornar, né, esse tratamento muito mais rápido, muito mais eficaz, sem tantos efeitos colaterais, exatamente porque a gente descobriu o mais rápido possível. Então, não tem nada que substitua a mamografia. Nós podemos, sim, pode passar. Nós podemos, sim, associar a mamografia à ultrassonografia. A ultrassonografia ela vai ser indicada para mulheres antes dos 35 anos, para mulheres que querem fazer colocação de prótese, para mulheres que querem fazer retirada da prótese, para mulheres que precisam fazer uma investigação, por exemplo, circulatória dessa mama, ela vai ser imprescindível, tá? A ultrassonografia, ela consegue ver estruturas que a mamografia não consegue. Como, por exemplo, essas estruturas circulatórias, as glândulas mamárias. Tudo isso a ultrassonografia consegue, mas não para a detecção de pequenos nódulos, de nódulos pequenos que ajudariam com que a gente começasse o tratamento o quanto antes. Então, existem essas recomendações diferentes. Às vezes, o médico vai intercalar mamografia com ultrassom, para poder englobar aí todas as áreas que precisam ser investigadas nessa mama. Mas, para detecção de nódulos, o melhor vai ser, sim, a mamografia. Sintomas desse câncer de mama aí, como que são? Nós já falamos de todos eles aqui, hein? Então, são os nódulos nas mamas e nas axilas que nós falamos, que nós vamos apalpar lá no autoexame das mamas. Vermelhidão, por quê? Vermelho, sinal de inflamação, sinal flogístico. Irritação, que vai ser aquela presença ali de manchas, ou então de ressecamento na mama, aquela mama ali mais craquelada, também extremamente sensível. Dor na região do mamilo, na hora que a gente vai fazer, né, para o lado, assim, para o outro, na hora que a gente está fazendo o autoexame das mamas, fica bem dolorido mesmo, se a gente tiver alguma alteração aí relacionada ao câncer de mama. Inversão do mamilo, que é aquilo que a gente falou, quando você tem um mamilo protuberante, de repente esse mamilo fica invertido, é um sinal de câncer de mama. Descamação na região da auréola e do mamilo. Lembrando, a pequena descamação ela é normal, principalmente por causa do uso do sutiã, ou então por causa do uso da camisa, que pode roçar ali nessa região. Mas grande descamação, um sinal aí que pode ser o câncer de mama, e a gente precisa procurar um médico o mais rápido possível. O aspecto de casca de laranja da pele dessa mama, que está fazendo aí com que essa mama fique ressecada, ou seja, tenha maior dificuldade circulatória, e a secreção, que eu falei com vocês, nenhum tipo de secreção pode sair dessa mama, independente da coloração dela, tá? Mas a gente deve procurar um médico e investigar o que está acontecendo. As únicas questões que podem justificar a saída normal dessa secreção vai ser o uso de medicamentos, né, que influenciam e estimulam a prolactina, a mulher gestante ou se ela estiver amamentando. Fora isso, vamos investigar. A mesma coisa para os homens também. Mamografia. Faz. Mamografia também. Tá? A única diferença é que o homem não vai ter as glândulas mamárias ali, e aí, com isso, ele não vai ter estimulação de saída de secreção. Quando ele tiver, já vai estar bem agravado mesmo. Tá? Mas o homem magrinho também dá para fazer. Tá? Igual mulher, quando não tem nada de seio, ela também dá para fazer. É diferente, é um pouquinho mais desconfortável. Vale. Mas vamos lá, depois vocês me contam. Pode fazer, depois vocês me contam. Quais são os fatores de risco, né? Igual eu falei para vocês, fatores de risco é aquilo que faz com que a gente tenha mais chances de apresentar o câncer de mama. Então, é neles que a gente tem que focar. Por quê? Para que a gente evite o surgimento do câncer. Porque depois que aparecer o câncer, nós vamos conversar daqui a pouco. O que nós temos que fazer? Então, os principais fatores de risco é a menarca precoce, quando a menina fica menstruada antes dos 12 anos de idade. E por que ela tem mais chances de apresentar o câncer de mama? Porque ela vai permanecer muito mais tempo durante a vida dela com muito hormônio. E o hormônio vai ser um estimulador aí dessa proliferação de células defeituosas, de células doentes. Por isso que nós conhecemos tanto o câncer de mama, quanto também o câncer do colo do útero, quanto também o câncer de ovário, o câncer de próstata, como cânceres hormonais. Tá?
Menopausa tardia, quando a mulher para de menstruar depois dos 65 anos de idade, dos 55 anos de idade. E aí, o que acontece? Se essa mulher para de menstruar depois dessa fase, o que vai acontecer? Ela ficou muito mais tempo com hormônio no corpo. E isso vai fazer com que ela tenha tido mais chances dessa proliferação celular, tá? Sim, sim. Ela perguntou se a menopausa em época normal é indício que ela tenha menos chances de apresentar o câncer de mama. Sim, porque ela teve a baixa hormonal no tempo certo. Aí aumenta. Vou chegar lá. Entre 45 e 55 anos de idade. Mas eu tenho uma aluna que tem 35 e entrou na menopausa. Gente, eu tenho 37, estou querendo ter filho. Vocês vão ver que eu vou entrar ali no grupo de risco agora. Histórico familiar. O que é o histórico familiar? Quando você tem um parente de primeiro grau que teve câncer de mama antes dos 50 anos de idade, ou 2 parentes de segundo grau ou mais que tiveram câncer de mama antes dos 50 anos de idade. Se isso tem na sua família, você tem um fator de risco, ou seja, você tem mais chances de ter o câncer de mama, certo? Além disso, a gente tem o fator reprodutivo, que é esse que eu falei com vocês que eu entro. Por quê? O que é o fator reprodutivo? Vamos lá, tem uma explicação. Tem uma explicação grande aí. O fator reprodutivo, ele vem no quê? O corpo da gente, por mais que vocês possam aí se surpreender nesse momento, o corpo da gente, ele está preparado e programado para que a mulher engravide do momento que ela fica menstruada até os 25, 27 anos. Não é uma realidade para a grande população hoje. O que a mulherada quer? Trabalhar, viajar, conquistar, né? Nós estamos aí para mostrar o empoderamento, para a gente ter filho na hora que a gente quer e se a gente quiser, não é assim? Pois é, só que o nosso corpo ainda não foi informado desse empoderamento todo. E aí, ele não sabe que eu que escolho quando eu vou ter filho. E aí, o que ele pensa? Eu estou lá com os meus 31, 32 anos, e aí meu corpo falou assim, quê? Essa mulher quer saber de menino, mas não, gente. Essa mulher aí, quer viver, viajar, passear, comer em lugares legais, né? Quer conquistar o poder ali, o cargo que ela sempre sonhou, é isso que ela quer. Essa mulher desistiu de arrumar menino. De repente, ela com 32 anos, o que acontece? Grávida. Aí o corpo dela vai falar assim, ficou doida, surtou. E aí o que acontece? Pronto, ela está grávida e eu preciso trabalhar do mesmo jeito. Só que eu não estava preparado para ela engravidar depois dos 30 anos. E aí tudo que ele tem que fazer, ele vai fazer correndo. Ele começa a ter proliferação celular rápido. E vocês lembram o que eu falei? Quando a gente começa a digitar o texto, rápido, sempre vai um S onde não devia, um ponto onde era uma vírgula, não era assim? E aí tem mais chances dessa mulher desenvolver o câncer. Muitas mulheres, depois dos 30 anos, quando engravidam, descobrem ainda na gestação o câncer de mama. Então, a gente demorar a ter filho depois dos 30 anos de idade é um fator de risco para o câncer de mama, tá? E tem uma outra questão. Resolvi não ter filho. Não quero ter filho. Ou então, não pude ter filho, né? Não era o meu momento, meu corpo, né, não estava preparado adequadamente para ter filho, ou, né, não era o meu momento, eu não quis ali. O que acontece? O corpo estava imaginando que você ia ter. Você não teve, ele não teve que fazer multiplicação celular. Ele entendeu que você optou por não arrumar menino. E aí, o que acontece? Eu não sei se vocês aqui, alguém aqui já quebrou uma perna, por exemplo, um braço, ou já teve próximo aí alguém que aconteceu isso. Mas você vai lá e quebra, por exemplo, o seu pé, tá? Estou sem usar esse pé. Depois que eu tiro o gesso, minha perna está uma finura.
Por quê? Eu não estava usando, o meu corpo falou, uai, se ela não está usando essa perna, então ela não precisa de tanto nutriente. Ela não está movimentando para eu mandar nutriente, para eu fazer uma hipertrofia, que é um crescimento de músculo, né? Então, toda a proteína que seria necessária para realizar a hipertrofia, né? Porque a proteína é um nutriente estrutural, então ele ajuda no crescimento e desenvolvimento dos nossos órgãos, músculos e ossos. E aí ele falou, ela não está usando essa perna, então não vou mandar nutriente para lá, vou mandar para onde está usando, para onde que é importante. E aí a perna vai ficando fina, fina, fina. Só que acabou o tempo, colou o osso direitinho, eu volto a andar, vou fazer uma fisioterapia, volto a estimular e o meu corpo volta a mandar esses nutrientes e eu recupero essa perna novamente, certo? Mas, quando eu desistir de amamentar, o que vai acontecer? O meu corpo vai falar, não está usando. O que eu vou fazer? Vou parar de mandar nutriente. Não está usando, não serve para nada. Vou mandar nutriente para onde realmente está sendo usado. Né? Vou mandar para os músculos, vou mandar ali as proteínas para os músculos, vou mandar cálcio para o coração, para o cérebro, para os ossos. Vou fazer distribuição total aí desses nutrientes, mas não vou mandar para a mama. E aí, o que começa a acontecer quando a gente vai ficando mais velha? A mama vai murchando, ela vai atrofiando, por isso que a mama tende a cair. A pele ela não retrai, mas a musculatura, a massa mamária, os gânglios e também os ductos lactíferos começam a atrofiar, diminuir de tamanho, então a mama vai ficando mais murcha. E aí, gente, pode acontecer, nessa questão da atrofia, de acontecer uma inflamação. E aí a gente vira a desenvolver o câncer mamário inflamatório. Resolvi atualizar agora, né? Mas aí acontece o câncer mamário inflamatório. Esse é um fator de risco também. Por isso que ter filho após os 30 anos, ou optar ou não conseguir ter filhos, vão aumentar as chances da gente ter câncer de mama. A outra questão é a reposição hormonal. Muito cuidado com essa reposição hormonal quando as mulheres entram na menopausa e os homens entram na andropausa. Andropausa e menopausa é a mesma coisa, só que a menopausa acontece nas mulheres e a andropausa acontece nos homens. A diferença que vai ter é que o homem nunca menstruou, então ele não vai parar de menstruar. Mas as mulheres menstruavam e vão parar de menstruar nesse período. Mas o cansaço, irritabilidade, diminuição do apetite sexual, da libido, irritação, tudo isso vai acontecer, até o calorão vai acontecer com essa pessoa. Tá? Cuidado, porque a reposição hormonal nas mulheres aumentam as chances dela apresentar o câncer de mama, porque ela está voltando com uma bomba de hormônio para dentro dela, e nos homens vai aumentar as chances dele apresentar o câncer de próstata. Hoje nós temos várias opções ali para que a gente consiga controlar esses sinais e sintomas da andropausa e da menopausa através de medicamentos homeopáticos, que não vão influenciar nesse aumento de hormônio, mas vão diminuir os sinais e sintomas. Então, converse com o seu médico e confirme com ele exatamente aquilo que é mais adequado para você e que não vai colocar a sua saúde em risco. E, para finalizar, outra questão que vai estar diretamente ligada como fator de risco vai ser a má alimentação. Então, aquela alimentação rica em açúcar. Açúcar, gente, é inflamatório. Açúcar, além de ser inflamatório, ele é alimento para a célula cancerígena. Por isso que na hora que a gente for falar sobre os tratamentos, eu vou mostrar um tratamento para você que ele vai trabalhar exatamente com a retirada do açúcar e carboidrato. Para quê? Para que a gente mate esse câncer de fome. Vocês vão ver. Falta de nutriente, por isso que eu falo de fome. Mas, então, a má alimentação, uma alimentação que não é regrada, desacerbada, não precisa da gente viver de dieta, não, gente. Mas se a gente fizer, na maior parte dos nossos dias, melhores opções alimentares, no final de semana não tem problema nenhum você comer o seu churrasco, a sua lasanha, seu pudim de leite condensado, tomar a sua cervejinha, né, sua vodka, comer um torresminho, não tem problema nenhum. Mas você só não pode fazer isso todo dia.
Agora, se você, durante 5 dias da sua semana, você conseguir fazer uma boa alimentação, no seu final de semana está tudo certo, porque a gente preserva também a saúde mental. Você fazer coisas que você gosta, você comer alimentos que te dão prazer, isso também é muito legal. Não precisa, igual, por exemplo, uma moça que eu estava dando uma palestra, ela falou assim, meu nutricionista passou para eu comer, a gente estava falando de hábitos saudáveis, batata doce todos os dias e tal, porque ela queria fazer hipertrofia e tal, e aí ela falou assim, mas eu detesto batata doce. Eu falei, não coma, minha filha, porque você vai ficar bem do corpo, mas você vai ficar doente da cabeça. Uma pessoa comer todos os dias um trem que ela detesta, não vai valer a pena. Eu falei, não, conversa com ele que tem outras opções. Então, é por aí, a gente buscar as melhores opções. Diminuir a quantidade de álcool ingerido, né? Por quê? Porque quando a gente diminui a quantidade de álcool, a gente diminui as chances e a probabilidade de desenvolvimento do câncer. Porque o álcool, ele estimula aí a proliferação de células que podem ser as células doentes. E o alto consumo de álcool aumentam a morte celular antes do tempo pré-determinado. Então, a gente deve controlar a quantidade de álcool ingerida também. Fazer atividade física, fator de risco como sedentarismo, ou seja, a gente não fazer atividade física, vai aumentar também a nossa chance de desenvolver aí um tipo de câncer que nós estamos falando e acometendo, como câncer de mama, mas também todos os outros tipos de câncer, certo? Para prevenir, enquanto a gente não volta ali, para prevenir, tá tranquilo. Para prevenir, nós vamos ter o quê? A principal forma de prevenção do câncer de mama vai ser a amamentação. Mulheres que amamentam são as mulheres que têm a maior chance de evitar o câncer de mama. Amamentar é a principal prevenção. Mesmo mais velha. Amamentar vai fazer com que a gente previna aí o câncer de mama. Então, a principal forma de prevenção vai ser essa. Uma outra opção que nós temos aí é a gente mudar os nossos hábitos, né? Como que eu vou mudar os hábitos? Fazendo uma atividade regular, física. Elisa, eu não tenho dinheiro para fazer atividade física, academia, ou então, Elisa, eu não tenho tempo para fazer academia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, fica predeterminado que para a gente ser considerado saudável fisicamente, a gente tem que dar entre 8.000 e 10.000 passos por dia, se você não tiver tempo para fazer uma academia. Nossa, mas é coisa demais. Mas existem opções que nós possamos fazer que vai fazer com que a gente consiga dar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu já dei 1 milhão de passos aqui. E isso está contando ali no meu dia que eu não consigo ir para a academia ou fazer qualquer outro tipo de atividade física. E como que você pode fazer isso? Se você trabalha no escritório, ao invés de você ir lá na mesa do seu colega arrastando a cadeira de rodinha, levanta, dá uns passos, né? Se você vai no banheiro e o banheiro é do lado da sua sala, do lado da sua mesa de trabalho, vai no banheiro um pouquinho mais distante. Se você vai falar no celular, ao invés de falar no celular parada, fala no celular andando. Você vai estar dando mais passos. Se você vai à padaria, vai ao açougue, vai à farmácia, tente ir andando. Eu moro num prédio. Tente subir ou descer as escadas pelo menos 1, 2 dias na semana. Isso vai fazer com que você aumente os passos. Vou embora de carro. Pare o carro um pouquinho mais distante, que você vai andar um pouquinho mais até o trabalho, até porque parar na porta do trabalho é quase milagre dos deuses, né? Aqui não tem jeito mesmo, mas... Vou pegar aqui. A gente já está quase acabando. Está aqui dentro. E aí, a gente pode ir andando. Se vai de ônibus, pode descer um ponto antes, um ponto depois da sua casa, que você vai andar mais um pouquinho. Elisa, mas eu não quero fazer essas coisas, não. São opções. Eu estou dando opções que a Organização Mundial de Saúde mostra para a gente que a gente tem para poder oferecer. Se a gente quer ser saudável, chegar ao final da nossa vida saudável, é a melhor forma. Não adianta a gente chegar aos 80 anos e querer mudar. Aí já está tudo... já tá para lá, mais para lá do que para cá. A gente tem que mudar agora.
né? A gente tem que pensar no agora. Eu acho impressionante que o ser humano são 2 pesos e 2 medidas. Para algumas coisas nós somos extremamente imediatistas, né? A gente não pensa muito para poder fazer. E, igual, por exemplo, se a gente começasse a pensar nas consequências dos nossos atos, a gente teria vidas muito melhores e vidas muito mais saudáveis. Como, por exemplo, o cara e a mocinha estão ali, ou a mocinha e a mocinha, o mocinho e o mocinho. Aí deu aquele fogo, começaram a se pegar, nem pensaram na camisinha, né? Nem pensaram ali em se proteger. Mas e se pega uma doença? Porque doenças sexualmente transmissíveis, que hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, a grande maioria a gente pode tratar. E as que a gente não pode? A gente sai de um problema de saúde e entra para um problema social. Porque aí você adquire uma doença dessa. Como você conta para outra pessoa que você conhece um cara legal, uma mocinha legal, como é que você conta? Sabe o que é? É porque eu sou HIV positivo. Aí o cara é uma pessoa esclarecida, a moça é uma pessoa esclarecida, fala, não tem problema, né? Vou ficar com você. Ok, ótimo. E aí o sonho da pessoa é ter um filho. Nossa, mas tem jeito da gente ter filho sem que a criança se contamine com o vírus do HIV. Ok, tem chance, mas pode acontecer uma complicação durante a gestação, que tem uma ruptura de placenta, ou um deslocamento de placenta, uma placenta prévia. O que vai acontecer? Vai contaminar. Será que esse é o risco que esse parceiro quer correr, desse filho dele já nascer condenado a ter a presença do vírus do HIV? Ou não, ele é corajoso, né? Ele resolveu ter o filho, né? Esse parceiro foi super legal, e resolveram ter um filho. E aí, o que aconteceu? Essa criança acabou se contaminando. E aí, qual que vai ser a fonte, né, de contato com esse filho que nasceu, a justificativa? Eu já sabia que isso poderia acontecer com você. Essa criança, será que é obrigada a nascer condenada? Então, a gente sai de um problema de saúde e vai para um problema social mesmo, né? Realmente preocupante. Então, a gente precisa parar de pensar simplesmente no agora e começar a pensar no depois. A mesma coisa é a mudança de hábitos. Se eu não mudar agora, como que eu vou chegar lá no final da minha vida? Eu quero chegar cheio de úlcera de pressão, dependendo de todo mundo para fazer tudo, né? Dependendo de um respirador, dependendo ali de uma pessoa para fazer qualquer atividade para mim, até mesmo virar numa cama. Será que é assim que eu quero chegar? Ah, não é assim, então eu tenho que mudar agora. Não adianta mudar quando tiver 80 anos, não. Pode passar. Pode passar. Então, igual eu estava falando com vocês, né, a amamentação é a principal forma de prevenção, a alimentação equilibrada, que nós precisamos fazer um controle mesmo, fazer boas opções, escolhendo as melhores opções na maior parte dos nossos dias. Não tem problema nenhum a gente ter ali o nosso dia de diversão, como tem gente que fala, o dia do lixo, né, no nosso final de semana. Controle da obesidade através ali dessa boa alimentação, de atividade física regular. A atividade física, gente, ela ajuda a gente a liberar a endorfina, né? O hormônio do prazer. E aí, o que faz? Ajuda a gente a manter a nossa saúde emocional. A nossa saúde emocional é como a gente reage frente ao enfrentamento, frente a uma pressão. Isso é a nossa saúde emocional. Independente se entrar uma pessoa que agora vinha aqui me xingar ou me bater, a minha saúde emocional que tem a dizer como eu vou reagir. A dela a gente já sabe que não é equilibrada, porque ela entrou do nada para fazer isso. Mas eu que tenho que saber que o que depende é da minha saúde emocional. E a gente precisa fazer esse controle aí para que a gente tenha uma saúde mental, que é diferente da emocional, equilibrada, né? E a atividade física vai ajudar com que a gente diminua o estresse. Se eu tenho diminuição do estresse, gente, e eu tenho a minha saúde emocional mais elevada, eu tenho o meu sistema imunológico mais eficaz. Se eu tenho o meu sistema imunológico mais eficaz, eu tenho mais chances desse sistema imunológico reconhecer aquela célula defeituosa ou doente e eliminar ela, fazendo com que eu não desenvolva o câncer, tá?
O controle no consumo de bebidas alcoólicas, eu disse para vocês, o alto consumo de bebidas alcoólicas faz com que a gente aumente as chances de morte celular antes do tempo programado, antes do fisiológico, antes do esperado. E isso vai fazer com que eu tenha necessidade de proliferação exacerbada de células antes desse período determinado aí. Como tratamento, a gente vai ter a mastectomia total ou parcial, que vai ser a retirada total ou parcial dessa mama. Você fez tudo o que você podia fazer. Você tentou de todos os lados se prevenir do câncer de mama. Não deu certo. O que tem para fazer? Tratar. Então, vão ser esses os tratamentos que nós vamos ter. A retirada total ou parcial dessa mama. Além disso, nós temos a radioterapia, que é uma terapia à base de radiação. A radioterapia é um processo, né, é um tratamento seletivo. O que é ser um tratamento seletivo? Ele vai incidir, em sua maioria, nas células defeituosas, nas células doentes, matando poucas células saudáveis. Por isso que a radioterapia, na maioria das vezes, é um tratamento que não apresenta grandes efeitos colaterais, tá? Além disso, nós temos a quimioterapia. A quimioterapia é um tratamento, né, uma terapia feita à base de fármacos. E essa terapia, ela é maravilhosa, ela é muito boa, ela aumenta a chance das pessoas, né, a diminuição da progressão da doença e também melhora o prognóstico desse diagnóstico por causa da quimioterapia. Porém, a quimioterapia não é um tratamento, não é uma terapia seletiva, ou seja, ela mata tanto as células doentes quanto também as células saudáveis. Por isso que é um tratamento que apresenta tantos efeitos colaterais. Queda de cabelo, pneumonia, neutropenia. Todo mundo sabe o que é neutropenia? Baixa total ali da resposta imunológica. Então, a pessoa pode ir a óbito a qualquer momento, na presença ali até de um alérgeno, né? Algum micro-organismo patógeno, até que produza uma patogenia pequena, boba, né, que em qualquer outra pessoa poderia ser fácil de recuperar. A quimioterapia, ela pode levar a problemas cardiovasculares, como, por exemplo, diminuição na fração de ejeção, na quantidade de sangue que o coração consegue bombear, que o coração consegue mandar para fora. Também diminuição no retorno venoso, na quantidade de sangue que retorna para o coração, diminuição no débito cardíaco, tudo isso vai acometer a respiração, o cansaço. Essa pessoa pode ficar realmente bem abalada, mas é um tratamento super eficaz e que ajuda no prognóstico da doença, tá? Além disso, nós temos a hormonioterapia. Como o câncer de mama é um tipo de câncer hormonal, o câncer de mama a gente consegue tratar com essa hormonioterapia. É feito um controle hormonal à base de medicamentos, então nós controlamos esse hormônio no corpo da pessoa. Além disso, associamos a uma dieta extremamente restritiva, aonde se come 0 de açúcar, não pode consumir açúcar, e praticamente 0 de carboidrato, porque carboidrato vira açúcar, e açúcar é alimento para a célula cancerígena e ele é inflamatório. Aí a frutose. Aí a frutose, de uma forma controlada, pode, porque ela vai virar glicose. A frutose vira glicose, mas de uma forma controlada. É uma alimentação, uma dieta muito restritiva, muito específica, mas que dá muitos ganhos. E, além disso, vai ser associado também uma oxigenação hiperbárica, que essa oxigenação hiperbárica faz com que o oxigênio sob pressão aumente a proliferação de células protetoras do nosso corpo, lá na nossa medula óssea. Então, o nosso sistema imunológico fica mais forte. Então, o que esse tratamento vai fazer? Ele vai matar o câncer através de medicação, ele vai matar esse câncer através de baixa nutrição, ou seja, matar ele de fome,
E, além disso, eu vou colocar um tanto de anticorpo, um tanto de células protetoras, capacitar o meu sistema imunológico para que combata esse câncer aí. E o próprio corpo da pessoa começa a combater esse câncer. É sensacional. E nós temos aí, né, muitas pessoas curadas com metástase em fase terminal com esse tratamento. Então, assim, porém, a diferença é, somente pode fazer esse tratamento quem teve foco inicial com câncer hormonal, tá? Se não foi câncer hormonal, não pode aí fazer, não vai dar resultado. Mas se o foco foi hormonal, por exemplo, câncer de mama, câncer no ovário, câncer de próstata, pode fazer esse tratamento aí que dá certíssimo, tá? Homens e mulheres. Porque tem pessoas que têm aí câncer no cérebro, no pulmão, no estômago, no intestino, mas o foco inicial foi, por exemplo, o ovário. Então, esse tratamento dá certo e cura mesmo, tá, gente? Tem pessoas aí com mais de 70 anos, com metástase em fase terminal, sendo curadas, tá? E nós temos essa belezura aí, que chama-se imunoterapia. A imunoterapia funciona da seguinte maneira. O paciente, ele tem as suas células de defesa, a sua medula retirada. Em seguida, ele é imunossuprimido. Eu vou suprimir toda a proteção desse paciente. Pego a medula dele, levo para o laboratório, sento cada célula de proteção, cada anticorpo dele, nas cadeirinhas, igual vocês estão sentados aí. Aí o cientista vem aqui e ensina cada um de vocês como mata esse câncer que essa pessoa tem. Então, ele ensina as células de defesa da pessoa a matar o câncer que ela tem. E aí, depois que todo mundo já aprendeu tudo, pega todo mundo, volta para dentro dele e fala, agora vocês ensinam todas as outras células do corpo a combater esse câncer. Então, o corpo produz o próprio remédio para matar o câncer. Eu até arrepio quando eu falo nesse tratamento. É assim, é a coisa mais maravilhosa que eu já vi da ciência. Assim, eles conseguem fazer o próprio corpo produzir o medicamento, né? Medicamento em forma de, né, eliminar aquilo ali que não faz parte dele. É sensacional, ainda está em forma experimental. Algumas pessoas já fazem o tratamento, porém, somente pessoas que participam do projeto, tá? Mas eu acho que vem aí com tudo. Eu queria falar com vocês também, como a gente tem aqui tratamento, que a gente espera aí em 10 anos, né? Chega aqui no Brasil, graças a Deus, no máximo 10 anos, a vacina contra o câncer de mama. Então a gente vai ter aí, né, um alívio para os nossos corações. É lógico que essa vacina não vai acometer todos os tipos de câncer, mas a grande maioria a vacina vai fazer efeito. Então, graças a Deus, faltam 10 anos. Enquanto isso, a gente precisa falar muito para que todo mundo conheça os principais sinais e sintomas. Da mesma forma que nós temos aí a vacina do HPV, que vem para prevenir o câncer do colo uterino, né? Então, levem seus filhos para vacinarem, né? Vamos aí fazer com que essa corrente não venha aí a desanimar, porque tem um tanto de gente que, sem informação, que acha que tomar a vacina do HPV é fazer com que você esteja dando o aval de liberdade sexual para o seu filho e para a sua filha, mas não tem nada a ver com isso. Previne o câncer do colo uterino, tá? Precisa de um tempo. Geralmente, nessa fase aí, demora uns 10 aninhos para poder ver realmente os efeitos, né? Igual vacina. Vacina, por isso que deu esse rebuliço todo aí do Covid, né? Ah, porque dá isso, porque a vacina a gente tem um tempo para aplicar e ver realmente os efeitos que vão aparecer lá na frente. Mas isso serve e acontece com todas as vacinas. Só que aí as pessoas viraram entendedoras de vacinas, né? Mas todas as vacinas são assim. Eu participei, né, do projeto da validação da desenvolvimento da Rotavac, hoje a vacina distribuída por todo mundo aí, que é a rotavírus, né? Eu participei agora que nós estamos vendo os efeitos dela. Antes disso, a gente não tinha como saber, né? Hoje a gente viu que são realmente muito promissores, é muito legal. Então, vacina salva vidas, tá? E para a gente concluir, a prevenção, gente, sempre vai ser a melhor solução. Como eu falei com vocês lá no início, antes a gente utilizava o autoexame das mamas, falando que era a principal forma de prevenção, mas não é.
Quando eu descubro, né, um câncer, eu já, através do autoexame das mamas, isso quer dizer que esse câncer já está muito evoluído. E não adianta, você já está, você não preveniu, né? Você só está descobrindo ele. Como que a gente pode prevenir? Através de tudo aquilo que eu falei com vocês, uma alimentação saudável, a gente se programar, saber o que a gente quer, fazer uma boa hidratação, fazer uma atividade física, prezar ali pelos bons momentos, pelo lazer, para que tenha diminuição do estresse, diminuir a quantidade de ingesta alcoólica, de açúcar na nossa alimentação. Isso vai fazer com que a gente tenha hábitos de vida mais saudáveis. E, além disso, a gente fazer consultas periódicas com o nosso médico, para a gente saber quando a gente está numa fase que a gente poderia ter mais propensão a desenvolver esse câncer. Porque, caso ele apareça, eu tenho esses tratamentos para fazer e que vão ser muito mais fáceis. O prognóstico vai ser muito melhor desse diagnóstico. Então, é nisso que nós temos que bater nessa tecla. A gente tem que buscar informação, sim, para que a gente cuide da gente. E isso é empoderamento não só feminino, né? A gente ter poder do nosso corpo. Quem decide somos nós. Então, sim, a prevenção vai ser sempre a melhor forma. Descubra o quanto antes, né? Se infelizmente fez tudo, mas não foi capaz de evitar, faça ali todo o acompanhamento necessário para que realmente seja interessante. Então, faça o acompanhamento com o seu médico de confiança, porque ele quem vai determinar aquilo que realmente é importante para você, aquilo que faz a diferença para você, de acordo com seus fatores de risco e também ali com as chances de você apresentar esse câncer de mama. Não descuidem de vocês. Pode passar. Eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram. Caso vocês tenham alguma dúvida aqui, pode me perguntar que eu respondo. Se alguém não quiser perguntar, tiver com vergonha, ou quiser perguntar sobre qualquer outro assunto da área da saúde, eu respondo lá no Instagram. Eu vou pedir vocês para a gente fazer uma foto. Eu sei que tem uma pessoa fazendo fotos aí, mas eu queria fazer uma selfie para a gente publicar lá também. Espero que vocês tenham gostado, que tenham sanado muitas dúvidas de vocês. E se tiverem alguma pergunta, estou aqui ainda para responder. Muito obrigada. Dúvidas? Alguém? Pergunta? Não? Boa tarde, gente. Quem tem prótese tem mais propensão? Quais são os riscos? Qual que é a sua orientação? Então, tem muita gente que fala o seguinte, tem prótese e não pode fazer mamografia. Depende de como foi colocada essa prótese. Mas, sim, a prótese ela vai aumentar as chances do desenvolvimento de alguma célula ali não programada, não esperada naquele local. Algumas vezes, depois de determinado tempo, a prótese ela é encapsulada por células, e essas células ali, elas podem ter uma modificação específica que aumentam a chance, sim, de desenvolver algum tipo de câncer. Sempre acompanhando. Lembrando, se a prótese foi colocada na frente do músculo, geralmente só pode fazer a ultrassom. Se foi colocada por trás do músculo, geralmente dá para fazer a mamografia. Mas pergunte para o seu médico, tanto o que colocou quanto o mastologista. Certo? Ela perguntou se qualquer tipo de reposição hormonal se aumentam as chances de apresentar aí o câncer de mama. Geralmente sim, tá? Porque vai ser ali um hormônio sintético. Então, aumentam sim. O que a gente pode fazer é o seguinte, fazer uma dosagem específica para aquela pessoa ali, e aí vai diminuir essa incidência. Exatamente. Ou então, se ela não precisar fazer a reposição hormonal, se for só por causa dos efeitos do período da menopausa, existem outros tratamentos que podem ser realizados e que não vão aumentar a chance de desenvolver. Exatamente. Exatamente. Nada. Mais alguma pergunta? Não? Gente, eu vou convidar vocês... Você quer falar? Não? É para eu sortear. Mas aí vai ter um sorteio aqui agora. E, em seguida, gente, participem, vai ter uma roleta ali, que tem uns brindes, para vocês responderem aí perguntinhas sobre o que nós falamos aqui. Quero ver, hein? Estou brincando. Não vou lá vigiar ninguém, não. Mas vai lá para vocês ganharem. Eu vou sortear aqui, então, os brindes. Abro.
Daniela de Souza Rocha. Merecidamente. Cuidando das... Pode ir sorteando? Vamos lá, hein? Mais um. Deixa eu pegar lá no fundo. Adorei esse negócio aí, gente. Lucinéia Gonçalves. Aí, ó, o da Lucinéia aí. Beatriz de Faria. É para sortear isso tudão? Tudo? É para sortear tudo? É? Karina Oliveira Cardoso. Andréia Cândida da Silva. Deixa eu sacudir isso aqui, né, gente? Vou pegar um pititinho aqui, ó. Silvana Garcia Miranda. Élida da Conceição. Não tá aí, não? Ah. Cíntia da Costa Val. Maria Eduarda Pires. Juliana Gomes, Lúcia Gomes. Vou sacudir. Muito bem, Ju. Érica Mantuano. Mantuano. José Marcelo de Souza. Veronice Pereira. Andréia Cantudo Rego, é isso? Dois. Outro nome igual. Juliana de Freitas Dornelas. Mais um? Margarete Aparecida Goulart. Obrigado, então, mais uma vez, Muito Elisa, obrigada. pela sua presença aqui conosco. Em breve nós divulgaremos o nosso próximo evento relacionado aí ao Novembro Azul. Uma vez mais, uma alegria e honra poder estar com vocês aqui conosco.
Ah, Se não. for Unimed, provavelmente. Provavelmente sim. Foi bom, né? Vamos já começar a divulgar, propagar essa ideia. Obrigado, pessoal. Boa tarde.